Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 8 da classe de juvenis, o anticristo e a sua destruição. Neste trimestre estamos estudando o livro de Apocalipse. Para esta aula, os louvores sugeridos 20, 234 e 495. Fica aqui comigo que você vai saber hoje sobre quem é este anticristo e por que o nome anticristo. Também te darei as respostas à hora da revisão. Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. 1 João capítulo 2, versículo 18. Quem é o anticristo? Não por acaso a palavra besta significa fera, animalesca, feroz e perigosa. Após o arrebatamento da igreja, este se manifestará com a personificação do pecado e será a criatura mais maligna da terra. Veja que tipo de ser que virá. O anticristo é um ser extremamente maligno. Ele é tão maligno que será a criatura mais maligna que já pousou por aqui. Veja que a ideia da besta, do anticristo, veja que isso vai, claro, depois do arrebatamento, é bom deixar isso claro, porque algumas pessoas ainda pensam que a igreja passará pela grande tribulação. Não, a igreja não passará pela grande tribulação. Jesus virá nos ares, nos arrebatará e depois começará a grande tribulação. E aqui ele vai se manifestar. Etimologia. A palavra anticristo significa alguém que é contra Cristo ou que ambiciona o lugar dele. Anti, sempre que você ouvir anti, é algo que é contra. Por exemplo, anti-roubo é algo que é contra roubo. Por isso o nome anticristo. Anticristo quer dizer contra Cristo. Ele vai se opor tudo aquilo que é no nome de Cristo. Tudo aquilo que é no nome do Senhor, ele será contra. Ele também desejará tomar o lugar do Senhor, né? A grande ambição do anticristo é se colocar no lugar de Cristo, né? Ele tem esse desejo de ficar no lugar do Senhor Jesus. Sua identidade. Apenas o cita como a besta que vem do abismo e saiu do mar. A apostasia, a abominação, o homem do pecado e filho da perdição. O eunuco, o príncipe, homem vil que tomará o reino com engano, rei, mentiroso, poderoso e assassino. Esses são alguns dos nomes do anticristo. Ou seja, ele é a besta que vem do mar, né? Aliás, ele saiu do abismo e saiu do mar. Vem do abismo e saiu do mar. E também ele é a apostasia, ele vai mostrar, ele vai deixar o mundo inteiro na apostasia. O que é apostasia e qual é a diferença da apostasia para o desviado ou para o afastado? A apostasia é quando uma pessoa que recebeu a Cristo como Salvador, ele deixa a fé, ele abandona de vez a fé. Ele fica completamente, dependendo do caso, até mesmo vira ateu. Ele abandona completamente a fé. Este é o apóstata. Por quê? Porque ele abandonou a fé. Ele não crê mais em Cristo. Então ele é uma pessoa apóstata. O desviado ele é diferente. O desviado ele deixa a igreja, deixa Cristo, mas ele continua crendo. Ele continua crendo que Jesus é o Cristo. Ele continua crendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele só não participa. Ele continua crendo que se ele morrer, ele padecerá a perdição eterna, porque ele está sem Cristo. Então, essa é a grande diferença entre o apóstata e o afastado, ou desviado, como alguns chamam, né? É que o apóstata, ele não crê mais em Cristo de maneira nenhuma e morre assim, sem crer. Ele abandona a fé em absoluto. Já o afastado, ele até deixa Cristo, mas ele continua crendo que Jesus é de fato o Cristo. Ele vem com a abominação. A abominação é aquilo que alguém faz que abomina os olhos do Senhor, afronta diretamente. O homem do pecado e filho da perdição. Veja quantos nomes ele tem, né? Muitas pessoas também chamam ele de o homem do pecado.
O inúquo vive na iniquidade. Ele é a perdição, né? Homem vil que tomará o reino com engano. Isso aqui é muito interessante, que vai falar que ele é o homem vil. O que é vil? É aquilo que é maligno, aquilo que é ruim, aquilo que é péssimo, aquilo que é execrável. Então ele é um homem vil que tomará o reino com engano. Ele pegará o reino, mas com engano, ou seja, ele estará enganando as pessoas. Por isso ele se fará rei também, né? Será um grande mentiroso, como ele engana, toma tudo em engano. Claro, ele é um grande mentiroso. Ele é poderoso e também ele é assassino. Então veja algumas identidades do anticristo. Ele é, na verdade, um agente de Satanás. Isso aqui eu acho que resume a história do anticristo. Ele é um agente de Satanás. Ele é alguém enviado diretamente pelo diabo para todas as nações. Suas características. O anticristo aparecerá em meio à grande tensão entre as nações e promoverá uma falsa paz durante a grande tribulação. Isso aqui é uma questão muito interessante da característica do anticristo, porque por esta razão, por ele acabar supostamente com as guerras e haver uma falsa paz, o povo estará, digamos, tranquilo, sossegado. E isso aqui vem a artimanha do engano. Ele vai começar a enganar nesse ponto, que as pessoas se deixarão enganar na verdade, né? Porque isso estará na grande tribulação. A tribulação é um grande tormento. Então isso é bom deixar claro que também é nos primeiros 3 anos e meio que isso acontecerá, que ele estará reinando com uma certa paz, e por isso o povo será, como o mundo inteiro, de um modo geral, sempre espera por um grande líder, um líder que acaba com os problemas políticos, econômicos e sociais. Está aqui. O anticristo vai fazer isso. Então as pessoas vão pensar que de fato ele é o Cristo, que verdadeiramente este é o líder que nós estamos esperando há muitos e muitos anos, porque esse nos deu a paz, ele acabou com tudo aquilo que era ruim. As Escrituras nos mostram algumas de suas características. Ele tem força. Então ele não é qualquer pessoa, ele é uma pessoa que tem muita força. Ele também lhe fala convincente. Há pessoas que têm muita eloquência no falar. Outras até falam bem, mas não são eloquentes. De modo geral, eloquente é quando alguém fala alguma coisa para outra pessoa e aquela pessoa que ouve acaba fazendo o que aquela pessoa falou. Isso é eloquência. Eloquência é fazer com que a pessoa seja persuadida a fazer aquilo que outra pessoa quer. Por exemplo, se eu falo para você, dá like neste vídeo, e você dá like neste vídeo, eu estou sendo eloquente, eu estou falando para você fazer uma coisa e você, com base no que eu estou dizendo, você acaba agindo da forma que eu quero que você haja. Isso é eloquência. Ou seja, tem muita gente que fala muito bem, mas não tem eloquência. Lembra de Moisés? Moisés disse que ele não era eloquente, ou seja, ele não tinha a força de persuasão. Ele falava muito bem, como nos diz no livro de Atos, ele falava muito bem, mas ele não tinha eloquência. Ele é astuto, que é uma das qualidades, né? Um dos grandes defeitos do diabo. Ele tem astúcia, habilidade comercial e política. Astúcia é um tipo de esperteza, só que é uma esperteza para o mal, de fazer o mal. Isso é astúcia, né? Habilidade comercial e política. Quando alguém tem uma habilidade comercial e política, ela vai muito longe. Por quê? Porque o que gera o mundo inteiro é a economia. Aqui entra a questão comercial, que é o livre mercado. Ou seja, você produz algo e você depois vende aquele algo. Então, você faz e eu compro. Isso é o quê? Isso é um comércio. Você tem o seu comércio e eu sou aquela pessoa que vou comprar de você. Então, aqui temos um livre mercado. Você vende o que você quiser e eu compro aquilo que você está fazendo porque eu compro o que eu quiser, sem a interferência do Estado. Ou seja, você não vai pagar imposto por conta de você estar vendendo algo para mim. Então, isso é o livre mercado. Então, ele vai ter muita sabedoria nessa questão comercial e também na questão política. A questão política, de um modo geral, não é necessariamente aquilo que nós vemos acontecendo no Brasil e no mundo,
que cada um puxa para um lado e tem algo que é sempre algo ruim. A política, de modo geral, funciona de uma forma do seguinte: por exemplo, você é aluno da Escola Bíblica Dominical. Então, o que é a boa política nesse ponto? Você vai para a Escola Bíblica Dominical para aprender a palavra e o seu professor vai para a Escola Bíblica Dominical para ensinar a palavra. Então, isso é uma política. O professor ensina e você vai para aprender. Isso é um tipo de política. A política é uma forma de governo, é uma forma de democracia. Então, este anticristo ele terá tanta força comercial, né, a habilidade de trabalhar com comércio, como também na política. Conhecimento militar. O conhecimento militar é algo também importante. O Brasil, de modo geral, não participa de guerra. Geralmente o Brasil, os soldados do Brasil, né, do exército, geralmente vai para outros países para promover a paz, como principalmente lá no Haiti, né? Geralmente tem um povo brasileiro lá, né, do exército lá. Ou seja, ele tem conhecimento militar. O militarismo, a questão militar é importante porque ele causa uma segurança às pessoas, o exército, marinha, aeronáutica, eles têm os fuzileiros navais. Então isso é o que? Um conhecimento militar. Eles conhecem de armas militares, eles conhecem as artimanhas de guerra, eles sabem como fazer e como entrar e como sair de uma guerra. Por exemplo, lá na Rússia e na Ucrânia está acontecendo uma guerra. Aquela guerra é uma guerra, claro, é uma guerra estúpida, deixando claro que a Rússia está completamente equivocada na guerra, né? Ela criou uma guerra completamente desnecessária, como na maioria das vezes a guerra geralmente é desnecessária. Então o Putin, como tem um certo conhecimento militar, o que ele fez? Ele entrou contra a Ucrânia. Aí você vê como é a questão militar. Como o povo da Ucrânia, de modo geral, é melhor preparado do que a Rússia, porque de modo geral o que a Rússia tem é uma boa propaganda. Ela propaga muito bem a questão militar, mas na verdade o que a Rússia tem de fato são veículos militares completamente ultrapassados, inclusive alguns com mais de 30 anos de uso. Ou seja, um tanque com mais de 30 anos de uso, ele anda um pouco e para. Por quê? Porque está parado há décadas lá, há anos, sem manutenção. Então, o que a Rússia tem de verdade é um grande arsenal militar completamente ultrapassado. E a Ucrânia, que é um país extremamente pequeno, o que está fazendo? Está dando um baita de um trabalho para a Rússia. No anticristo, ele não vai ter esse problema. Por quê? Porque o anticristo, como ele conhece a questão militar, tudo que ele quiser fazer, ele vai fazer porque ele tem as manhas do militar. Ele tem poder de administração mundial. Administrar não é uma tarefa fácil. Pergunta para o seu pai, pergunta para sua mãe. Tem que administrar a casa, o dinheiro, né, do seu pai, as crianças, né, que no caso é você. Então, tem uma dificuldade de administrar, é difícil. Por exemplo, você certamente tem dificuldade de administrar o seu tempo. Você provavelmente deve ficar o dia todo em rede social depois que chega da escola. Porque você não consegue administrar o seu tempo para ler um livro, por exemplo, ler a palavra, ou ir na casa de um amigo, ir na casa da avó. Porque você tem dificuldade de administração. O anticristo, ele terá uma administração, um poder de administração no mundo inteiro. Ou seja, ele vai governar o mundo inteiro de uma forma muito habilidosa. Ele vai conseguir, tanto na questão militar, quanto na questão política, comercial, tanto na força, ele será um grande líder que vai administrar o mundo inteiro. Conhecimento religioso e espiritual. Aqui é um pouco diferente. O religioso, ou seja, ele vai entender de todas as religiões do mundo. Então, como ele conhece todas as religiões do mundo, ele sabe exatamente o que aquele adepto daquela religião quer. Então é isso que ele vai fazer, ele vai dar isso para aquela pessoa. Então ele vai ser um grande líder. E ele conhece o mundo espiritual. Por que ele conhece o mundo espiritual? Ele é um agente de Satanás. Satanás o que é? Ele é um espírito. Então ele conhece muito bem o plano espiritual. Então ele vai enganar muito bem. Porque ele sabe exatamente o que fazer e o que não fazer para enganar o mundo, né? Para enganar o povo. Porém, a sua principal característica é a de ser o rei do engano. Ele vai enganar
as pessoas com muita destreza, com muita habilidade e até mesmo com obras, né? Podemos dizer assim, né? Já que ele consegue administrar o mundo inteiro, então as pessoas vão ter admiração por ele. Olha que grande líder nós temos, mas isso não passa de um engano, porque as pessoas verão ali que ele está fazendo tudo direitinho, tudo certinho, as coisas estão caminhando muito bem, tanto em todas as áreas, né? Então ele certamente ele vai enganar o mundo inteiro. Tal como o pai da mentira, assim o anticristo será o maior líder político que o mundo já conheceu. Então ele será um líder mundial, um grande líder, um líder muito persuasivo, mas que na verdade ele é apenas o rei do engano, ele é o anticristo. Exigir adoração. O anticristo exigirá fidelidade e adoração a ele, assim como faziam os imperadores romanos. Ele se apresentará, ou melhor, ele se assentará no templo do Senhor para receber a honra e a glória que não lhe pertencem. Então temos aqui dois pontos do anticristo. Ele vai exigir adoração, ou seja, ele vai obrigar que as pessoas o adorem. Tem que adorá-lo, precisa adorá-lo, é obrigado a adorar. E a outra questão aqui da adoração é que ele vai assentar no templo do Senhor para receber uma adoração, uma honra, uma glória que não é dele, é de Deus. Então veja que aqui ele vai exigir uma adoração. Veja que grande artimanha tem esse anticristo. Ele acabou com muitas coisas no mundo agora, ele tem muita força, habilidade, poder comercial, espiritual, religioso. Então ele tem conhecimento militar. Então em todas as áreas que demanda a necessidade do homem, que o homem depende, na verdade, para viver bem, ele vai dominar com muita destreza, com muita habilidade. E por conta disso, as pessoas até, acredito eu, que de uma certa forma vai adorá-lo até, de uma forma até espontânea. Já vemos hoje, por exemplo, no Brasil e no mundo, pessoas admirando e faltando um pouco se prostrar a políticos, né? Independente aí da visão política da pessoa. Então imagina, e olha que esses políticos atualmente só fazem questões de corrupção e coisas do tipo, são de uma coisa ou outra, mas de modo geral. E as pessoas ainda ficam passando pano nele, né? Ainda fica passando a mão na cabeça, achando, não, mas esse aqui fez isso errado, mas o outro lá fez muito pior. Aí fica um discutindo para ver qual é o político menos pior, mas na verdade estão venerando esses políticos que na verdade são pessoas que só querem saber do seu próprio bolso, da sua própria vida financeira estável e rica e até mesmo milionária, às custas do Estado, né? Que é no caso dos nossos impostos. E há pessoas que eles não fazem nada de prático, na verdade, na maioria das vezes não fazem nada de prático para a população brasileira. Agora imagina um líder chegando aqui no Brasil e consertando isso aí tudo. É claro que as pessoas vão adorar ele, só que ele vai exigir que de fato seja adorado. Se alguém não quiser adorar ele, ele vai exigir que seja adorado e também se assentará no templo do Senhor para receber a glória e a honra que não lhe pertence. Perseguição religiosa. Haverá uma perseguição cruel contra os que confessarem a Cristo. Não existirá liberdade de culto durante a grande tribulação, pois o anticristo exigirá adoração exclusiva. Por isso os dias de seu governo serão de muita angústia e medo. O Brasil é um país laico. O que isso quer dizer? Quer dizer que qualquer pessoa pode praticar a religião que quiser. Por quê? Porque ele não tem uma religião predominante. Ele não tem uma religião que a pessoa é obrigada a seguir aquela religião. Então nós somos um país laico. Qualquer pessoa pode chegar aqui e adorar o Deus que quiser, ou mesmo que a religião não tenha um Deus, ele pode adorar, não há nenhum problema. Ele pode ter lá o templo para adorar esse Deus ou fazer as suas reuniões, não há nenhum problema, porque o Brasil é laico. No entanto, na perseguição religiosa, essa liberdade não haverá. O anticristo vai querer toda adoração para si. Todas as pessoas do mundo inteiro precisarão adorar exclusivamente o anticristo. E toda pessoa que confessar a Cristo como Salvador será completamente perseguido de uma forma extremamente dura e cruel. E por isso esse governo do anticristo será dias, né, de angústia e medo. Será algo
pavoroso. Muitas vezes, né, Jesus até falou, né? Ai dos dias que tiverem paz. Porque, verdadeiramente, quando acontecer a questão do anticristo, no início, né, nos 3 anos e 6 meses, né, nos primeiros 3 anos e 6 meses, haverá uma paz falsa, né? Haverá uma paz, haverá uma tranquilidade, uma serenidade. Esse anticristo estará dominando o mundo inteiro, com questões militares, então ele não vai ser um líder perfeito, vamos assim dizer. Ele vai ser um líder perfeito. Então as pessoas, claro que as pessoas vão venerá-lo, mas as pessoas que entenderem que ele é um anticristo, vão seguir a Cristo, vão rejeitar, não vão querer adorar o anticristo. Aí o anticristo vai perseguir esse cristão de uma forma muito cruel e perversa, e em muitos casos levará à morte. É interessante também notar que depois do arrebatamento haverá pessoas que de fato aceitarão a Cristo como Salvador. Na grande tribulação, que se entenderão que de fato o anticristo é o anticristo, que não é o Cristo. Aí eles vão entender de fato que Jesus é o Cristo e vão adorar a Cristo. E por conta disso serão perseguidos. Portanto, sim, haverá salvação na grande tribulação. Blasfêmias, sinais e prodígios. Por sua arrogância, ele fará tudo para destruir a fé cristã, pois o seu objetivo é engrandecer o seu nome, seu autoproclamado Deus. Ser autoproclamado Deus. Ele conquistará o coração e a fé de muitos, operando falsos milagres, pois receberá o poder e a autoridade do diabo. O diabo, ele tem poder de mostrar, por exemplo, que ele é um anjo de luz. Ele tem poder de fazer algumas coisas, alguns milagres, vamos assim dizer. E por ele conseguir, como o anticristo, ele é um agente do diabo, e o diabo vai dar plenos poderes para o anticristo, então esse anticristo vai criar falsos milagres. Então as pessoas vendo aqueles falsos milagres vão acreditar, vão ter fé no anticristo, vão acreditar no anticristo. Contudo, este ser tem seus dias determinados pelo Senhor, quando suas blasfêmias ruirão. Então ele vai sempre blasfemar contra o Senhor. Mas, como seus dias estão contados, certamente as suas blasfêmias vão terminar juntamente com ele. Mas veja que, tanto na questão da blasfêmia, também vai operar sinais e prodígios, né? E como as pessoas, de modo geral, quando vê um milagre, ficam espantadas, ficam maravilhadas, é claro, glorificam o nome do Senhor, quando esse anticristo fizer, ele também vai querer esta adoração. A doutrina do anticristo. Na grande tribulação, o anticristo utilizará a religião e falsas profecias, levando até cristãos a abandonarem sua fé. Doutrinas de demônios serão amplamente ensinadas em um tempo de grande apostasia e rejeição a Deus. Olha que questão interessante. Levando até cristãos a abandonarem sua fé. Ou seja, mesmo os cristãos que ficarem aqui vão abandonar a fé. Por quê? Por causa da questão de usar falsas profecias, dos falsos milagres, né, das doutrinas de demônios, que serão amplamente ensinadas em um tempo grande de apostasia e rejeição a Deus. Isso não está muito distante. Há lugares hoje que verdadeiramente dão doutrinas de demônios, como é o caso, por exemplo, da igreja do diabo. Tem alguns lugares no mundo que existe a igreja do diabo e, claro, ali ele só vai falar da doutrina dos demônios. E, infelizmente, muitas pessoas vão por essa fé, vão por essa questão, vão por essa doutrina, esse ensinamento maligno do diabo. E, claro, rejeitam a Deus. A rejeição a Deus já é algo que acontece demais por hoje. Hoje, muitas vezes, acontecem situações como, por exemplo, nos Jogos Olímpicos de Paris, lá na França. Refizeram lá a cena da ceia do Senhor de uma forma completamente abominável aos olhos de Deus. Entretanto, é bom deixar claro, isso é uma grande rejeição a Deus, mas não é uma provocação, é uma abominação, mas certamente Deus não deixará isso barato. O povo da França vai padecer certamente a ira de Deus. A ira de Deus virá contra o povo da França.
E isso não é uma questão de jogar praga, como diz o outro, né? Mas é uma questão bíblica. Gálatas 6,7 nos diz que de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, isso também ele ceifará. Então, como estão zombando de Deus, Deus não vai deixar esse negócio barato. Deus certamente entrará em juízo contra o povo da França. Então veja que a questão da rejeição a Deus, de profanar o nome do Senhor, nem precisará de chegar à grande tribulação. Isso já são coisas que já acontecem desde os tempos bíblicos. Veja, por exemplo, quando Jesus estava expulsando demônios, o que os fariseus disseram? Isso aí expulsa demônio pelo nome de Beelzebul. Ou seja, estavam rejeitando a Deus e blasfemando contra o Espírito Santo. Então veja que já são coisas que já acontecem desde os tempos bíblicos e continuará existindo isso, infelizmente. Entretanto, na grande tribulação, isso será muito potencializado. A mesma cobiça do diabo. Sabemos que o diabo tentou tomar o lugar do Senhor no céu, mas não conseguiu. Na grande tribulação, ele usará o anticristo para agir com a mesma cobiça. Será um momento terrível de idolatria e abominação. Veja que o diabo ele tentou ser semelhante ao Senhor, ser igual a Deus, e foi expulso do céu. Na grande tribulação, ele usará o anticristo para agir da mesma forma, da mesma cobiça, querer o lugar de Cristo, querer ficar no lugar do Senhor. Mas certamente é um momento que acontecerá uma grande idolatria, será uma grande abominação, mas certamente o anticristo não vai durar muito tempo fazendo esse tipo de coisa. Eu já te falo o que acontecerá com o anticristo. Um falso Messias para Israel. Jesus é o Messias anunciado por Deus desde o início, mas não foi reconhecido pelos seus. Assim o diabo enganará muitos de Israel, apresentando o anticristo como seu Messias. Há uma questão aqui interessante sobre a questão de que não foi reconhecido pelos seus. Bom, isso é verdade, mas algumas pessoas dizem que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Isso não é verdade. A Bíblia diz lá em João, no capítulo 1, lá no versículo 11, que Jesus veio para o que era seu. O que era seu? O seu sacrifício de morrer na cruz do Calvário. Mas os seus não receberam. Então, é bom deixar isso aqui claro, porque para a gente não ficar falando, repetindo igual a papagaio de pirata, né? Nós ouvimos uma coisa na igreja e ficamos repetindo como se aquilo fosse verdade. Mas isso não é verdade. De que Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Não, Jesus veio para o que era seu. Veja que um S, né, uma palavra no plural e outra no singular, muda todo o sentido do texto, né? É bom deixar isso claro. Assim o diabo enganará muitos de Israel, apresentando o anticristo como um Messias. Olha só. Olha que situação. Quantas vezes as pessoas não tentam apresentar a gente uma situação que é completamente diferente? É algo ruim, mas quer nos apresentar como algo bom. E não será diferente na questão do anticristo. Israel aceitará o anticristo assim que ele selar a falsa paz mundial. Ou seja, ele vai selar uma falsa paz, então Israel realmente vai ver, em parte, que ele, de fato, ele é o Messias, ele trouxe a paz para o mundo. Contudo, tudo passará, contudo, logo passará a persegui-los vorazmente, até o fim haverá guerra. Por que o anticristo vai perseguir vorazmente o povo de Israel? Porque o povo de Israel, em princípio, vai aceitar o anticristo, mas depois eles entenderão que foram enganados. Então eles irão contra o anticristo. Eles aceitarão a Cristo e não o anticristo. Então o anticristo ficará furioso e tentará matá-los a todo custo. E até o fim haverá guerra. A destruição do anticristo. Mesmo assim, o anticristo o anticristo fará guerra, mas Jesus o derrotará com um simples sopro de sua boca e pelo esplendor da sua vinda, até que o lançará no lago de fogo, junto com o diabo e seus anjos caídos. Veja aqui o fim do anticristo. Ele será destruído pelo sopro de Cristo e pelo esplendor da vinda do Senhor.
Então ele será aniquilado e aí o que acontecerá com ele? Ele será jogado, lançado lá no fogo, no lago de fogo, juntamente com o diabo e seus anjos. É muito interessante também dizermos, para ficar claro, que o anticristo ele será aniquilado, ou seja, ele será destruído. Mas o destruído aqui é o fato dele não ter mais poder para fazer absolutamente mais nada. Ele será lançado no lago de fogo e ele padecerá juntamente com o diabo e os seus anjos a tortura para toda a eternidade. Ele será torturado para toda a eternidade. Por que eu digo isso? Porque em alguns casos, algumas pessoas acreditam que o anticristo, e às vezes até mesmo o diabo, será aniquilado no sentido dele não existir mais e acabou. Não. Eles terão um castigo eterno. Então será lançado no lago de fogo, né? O anticristo, a besta, o falso profeta, o falso mestre, tudo estará, os ímpios, o diabo, toda a morte será a última a ser lançada. Serão todos lançados lá no lago de fogo. Para concluir, Jesus nos predisse que tempos de grande aflição viriam nos últimos dias. Há muito o Senhor revela que o homem do pecado se levantará. Portanto, dedique-se em praticar a palavra de Deus e a conhecer com intimidade o Deus da palavra. Isso aqui é uma questão muito interessante, muito importante, muito relevante, que muitas vezes as pessoas conhecem a palavra de Deus, mas não conhecem o Deus da palavra. Não tem intimidade com o Deus da palavra. Ora, se alguém conhece a palavra e não tem intimidade com o Deus da palavra, padecerá a eternidade sem Deus. Por quê? O ateu, por exemplo, o ateu de modo geral conhece mais a Bíblia do que muito cristão. Mas mesmo ele conhecendo a Bíblia, conhecendo a palavra, como ele não tem intimidade com Deus da palavra, ele não está salvo. Ele padecerá a eternidade sem Cristo. Por quê? Porque ele conhece a palavra, mas não obedece à palavra. Não aceita Cristo como Salvador. Porque se uma pessoa conhece a palavra diz o que lá em João 3,16? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas essa pessoa não quer receber a Cristo como para ter a vida eterna, então ele conhece a Bíblia, mas não tem intimidade com Deus da palavra, não está obedecendo o que a Bíblia manda fazer. Então essa pessoa certamente padecerá a eternidade sem Cristo. Há pessoas, por exemplo, que não sabem ler nem escrever, mas conhece o Cristo, reconhece Jesus como Salvador. Então há uma grande diferença entre a pessoa conhecer a palavra e ter intimidade com Deus da palavra. De nada valerá a pessoa conhecer a palavra de Gênesis e Apocalipse, ter todas as questões teológicas possíveis, saber todas as respostas de todas as perguntas possíveis da palavra, mas não tem intimidade. Não haverá nenhuma importância para ele. Por quê? Porque padecerá a eternidade sem Cristo. Então é importante que nós venhamos ter o conhecimento da palavra, aplicar a palavra, obedecer a palavra e ter intimidade com Deus da palavra. Hora da revisão. Número 1. Ela representa o último grande governo mundial, que consiste em 10 reinos, sob o domínio do anticristo. Daniel capítulo 11, versículos 36 ao 45. Número 2. A palavra anticristo significa alguém que é contra Cristo, ou que ambiciona o lugar dele. Número 3. A sua principal característica é a de ser o rei do engano. Daniel capítulo 11, versículo 21. 2 João 7. Tal como o pai da mentira, João 8,44. Número 4. Número 4. Porque o anticristo exigirá adoração exclusiva. Número 5. Jesus o derrotará com um simples sopro de sua boca e pelo esplendor de sua vinda. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que nós venhamos a cada dia mais conhecer e ter intimidade com Cristo, com o Deus da palavra, porque certamente o Senhor nos dará a sua palavra. A fim de bendito de meu Pai, a possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!